gente vai continuar na pauta do tarifaço. Quem está conosco agora é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Muito bem-vindo, senhor Ricardo. Obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia. Bom dia, Josias, Mauro e Bom Ronilson. dia. Um prazer podermos aqui trocar algumas Bom ideias. dia. Bom, estamos aí no primeiro dia do tarifaço e hoje, mais cedo, o ministro Fernando Haddad disse que o governo vai fazer sua parte, mas pediu também para que o empresariado, nas palavras dele, passe a mão no telefone e ligue para a turma que quer ver o circo pegar fogo. Como é que estão as conversas entre o setor industrial e a oposição ao governo? A gente sabe das tratativas do setor industrial com o governo. Qual oposição? Também existem conversas e como é que elas são? Veja bem, o empresariado vai tratar dos assuntos empresariais, comerciais e técnicos, que é o que ele tem competência e lhe cabe cuidar. A parte política cabe ao governo, no seu entendimento não só com os Estados Unidos, como também com a parte política internamente. O que nós estamos fazendo é conversando com todas as contrapartes nos Estados Unidos e não exatamente no sentido de ajudar o governo A, B, C ou D oposição, é no sentido de contribuir com as informações necessárias para o governo para que ele tome as medidas que devem estar sendo anunciadas hoje, suficientemente capazes de minimizar ou até mesmo resolver o impacto que o tarifário está dando para uma série de empresas que não têm nem o poder econômico e muito menos a representatividade econômica para a economia dos Estados Unidos. E para isso que nós estamos contribuindo com muitas, digamos assim, sugestões, estamos contribuindo também com informações técnicas dos setores, que já nos foi solicitado, para que a gente possa ter a efetividade sobre essas empresas e o menor impacto possível sobre a economia e, consequentemente, sobre a empregabilidade. Josias. Impressionante como uma questão que deveria ser comercial foi intoxicada, não é, pela política. O que eu queria lhe perguntar, entendi o seu ponto de vista, não cabe aos empresários, senão zelar tecnicamente para que as tarifas ou sejam retiradas ou diminuídas. Esse seu ponto de vista está entendido. Mas eu queria a opinião do cidadão, a opinião do presidente da CNI, que é, em última análise, também uma casa política, né? O que lhe parece desse quadro? Como interpreta esse quadro? A carta que foi enviada ao governo brasileiro dizia já no primeiro parágrafo, olha, estamos taxando as exportações brasileiras porque achamos que há uma caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro e queremos que isso, o Trump escreveu isso numa carta, que isso se interrompa imediatamente. O que acha dessa intoxicação política de uma questão que deveria ser apenas comercial? Óbvio que não é adequado. Isso não tem nenhuma dúvida que não é adequado, e por isso que depois, só agora, recentemente, que foi feita a ordem executiva com uma série de outros argumentos. E o que cabe a nós, foi, naquele primeiro momento, foi conversar com o governo, aí sim, para evitar retaliações ou evitar reações que fizessem com que houvesse uma elevação das situações que conseguimos evitar até então. Houveram exceções, não suficientes, mas que representam cerca de 45%, 50% das nossas exportações, mas que não resolve o problema da grande massa das empresas, que representam a grande massa da empregabilidade, que são as pequenas e as médias. Então, é óbvio que isso é um equívoco, e o que nos cabe foi justamente conversar, fizemos vários encontros, várias reuniões, inclusive com o próprio encarregado de negócios, onde nós enviamos, através dele, 2 cartas para o secretário de Comércio Exterior e para o secretário do Tesouro americano, e tivemos contatos também com o West Chamber, com a Anshan e com várias empresas americanas, para que nós pudéssemos ser apenas um facilitador e um sensibilizar os nossos respectivos governos para o impacto que isso tem de perde-perde para ambas as economias. Inclusive, hoje, nós vamos ter uma nova reunião com o representante da embaixada aqui dos Estados Unidos, que é o Gabriel Escobar, para vermos as nossas próximas ações, em conjunto também com apoio, se possível, da representatividade americana nos Estados Unidos, porque nós estamos pretendendo, em final de agosto, início de setembro, e com a missão de empresários para encontrar empresários americanos e podermos continuar contribuindo para que essa mesa de negociação, ela efetivamente tenha dentro dela suficientemente argumentos comerciais e econômicos e possamos voltar
ao bom senso, à racionalidade para essa relação comercial, que é de capital importância, principalmente para a indústria brasileira, devido à sua complementariedade. Ô, Nilson. Doutor Ricardo, só para trazer, o senhor terminou falando disso, né, de trazer o bom senso, e a carta que vocês enviaram recentemente falava de chamar do governo agir com bom senso. Então, minha pergunta é, até esse momento, qual é a sua avaliação de como o governo está lidando e administrando com tudo isso, se o senhor está vendo bom senso e progresso, um trabalho efetivo da diplomacia brasileira em toda essa questão? Uma vez com os fatos existentes, que foi aquela primeira carta há cerca de 20, 30 dias atrás, o que nós podemos observar é o seguinte: é óbvio que existem colocações políticas aqui e ali, como a gente tem visto como um bom exemplo, uma boa comparação, o caso da presidente do México, que tem se posicionado politicamente dentro da ideologia dela, mas tem procurado preservar uma relação, ou entendimento, ou conversas com o próprio presidente dos Estados Unidos. O que nós não temos ainda hoje é essa conversa referencial, digamos assim, entre o próprio presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, que eu espero que possa acontecer, porque são dois negociadores. Nós não podemos esquecer, são dois negociadores. Um negociador com um perfil bem empresarial e outro negociador com um perfil bem político, mas são dois negociadores. E que eu espero que esse bom senso dos negociadores possa vir a prevalecer. Mas, até então, nós temos tido, através do presidente Alckmin, uma postura bastante sensata, bastante bom senso. Não temos falado em retaliação, que é fundamental para que a gente não escalhe o tamanho do problema. E quando eu falo escalar o tamanho do problema, não é fazermos aquele episódio que teve com a China, onde foi elevada a tarifa a 100 e tantos por cento. O que eu quero dizer de escalar é porque nós também, pela relação bilateral que existe Brasil e Estados Unidos, principalmente no setor de manufaturas, é que nós temos uma relação de complementariedade. Nós hoje temos uma realidade de empresas que exportam para os Estados Unidos e a sua cadeia, obviamente, a montante. O que nós podemos ter de problemas maiores é, numa retaliação, nós criamos problemas para aqueles setores produtivos que importam dos Estados Unidos, onde essas importações são necessárias para complementar nossas cadeias produtivas, para que elas sejam competitivas não só no mercado interno, como em outros mercados. Então, uma retaliação significaria termos uma potencialização muito grande para perdas da nossa própria economia. Que trunfos o senhor... Curiosidade, Ricardo, e talvez você possa me ajudar a elucidar. Há claramente um déficit de comunicação, e agora você realçou, e é um fato, falta interlocução entre os presidentes da República. O Alckmin tem interlocução com o segundo escalão, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, que agora está o Haddad tentando uma interlocução também com o secretário do Tesouro. Agora, há esse déficit. A minha dúvida que eu queria ver se você elucidava é essa exclusão, essa exceção que foi aberta para quase 700 produtos que foram abrigados ali sob um guarda-chuva da exceção em relação a essa tarifa de 50%, isto foi obtido por empresários americanos que pressionaram lá a Casa Branca, ou é fruto dessa interlocução, ainda que precária, do governo brasileiro? Como se chegou às exceções? Eu pergunto porque o objetivo é chegar a novas exceções, não? Isso. Olha, eu diria a você que é uma combinação, mas é óbvio pela própria dificuldade de estabelecer essa mesa de negociação, que existe ainda, tem se vencido algumas barreiras, é um processo contínuo e eu acho que deverá ser evolutivo. Nós já tivemos agora um aceno, digamos assim, do próprio presidente Trump, que conversa com o presidente Lula a qualquer momento, e o próprio presidente Lula dizendo que conversa, que nunca deixou de conversar e que, inclusive, o convidaria para a COP. Esses são sinais de aproximação, eu diria assim, sinais de fumaça, que nós esperamos que continue evoluindo. Mas nesse processo que nós tivemos o seguinte: definitivamente, as exceções estão baseadas nos interesses da economia americana, já que a ação foi do próprio Estados Unidos de criar uma tarifa que não faz sentido comercialmente nem economicamente. A preocupação foi: onde é que eu não posso causar impactos sérios na economia americana? A aviação, a cada $100 que a Embraer exporta, ela compra $40 dos Estados Unidos. Todo lugar do mundo a aviação não é tributada, não é taxada. Então, nós temos aí um interesse efetivo econômico. Nós tivemos também o problema do suco de laranja. Estou dando exemplos mais típicos. O suco de laranja, não existe opção no mundo para atender os hábitos e costumes do
americano, normalmente, que é muito consumidor de suco de laranja. Nós temos, dentre outros, a parte automotiva, a parte de complementariedade de peça, a parte de óleo cru e seus derivados, que tem uma interseção muito grande. Então, esse foi o foco e, obviamente, as empresas americanas que não têm opção e as empresas brasileiras que são bem representativas em termos de poderes efetivos, econômicos e comerciais, tem também o caso da celulose, elas puderam ser muito mais efetivas. Nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer que a palavra lobby é algo normal, é algo profissional. Então, essas empresas puderam usar de uma estrutura formal e legal que existe nos Estados Unidos de fazer esse seu lobby. O que falta é que nós não temos as condições econômicas ou a representatividade econômica de uma série de setores no Brasil para exercer esse lobby. Mas também foi aberta agora a investigação da seção 301, nós temos a investigação da seção 232 já em andamento, que envolve também imóveis e seus derivados, e na 301 nós estamos hoje concluindo os contatos, digamos assim, para uma consultoria ou a empresas mesmo de lobby, porque nós vamos entrar como interessados, o setor produtivo, a indústria brasileira, na investigação da seção 301, onde vamos apresentar nossas argumentações até o dia 18 de agosto, quando se limita. E aí fazer parte desse processo, contribuindo para a defesa dos interesses desse comércio bilateral. Que trunfos o Brasil ainda tem para botar numa mesa de negociação, presidente? Eu adorei sua pergunta, porque temos. Nós não podemos achar que nós estamos entrando vendidos numa negociação. Esse é o pior dos aspectos de uma mesa de negociação. É você entrar vencido. Mas você entrar que você tem que botar numa mesa e tem o ganha-ganha. Qual é o objetivo de uma mesa de negociação? É não sair dela nem vencidos nem vencedores. Sair dela é um entendimento. E o entendimento pressupõe que as coisas possam ser convergentes e que tenha seções de um lado, seções de outro, e ganhos de um lado, ganhos de outro. O que é que nós temos efetivamente numa mesa de negociação hoje que é interessante para o Brasil? Primeiro, o Brasil é um país friendly, um país amigável, se relaciona com o mundo inteiro. O que nos está faltando hoje são uma ação mais agressiva em finalizações e conclusões de acordos bilaterais ou multilaterais. Mas nós temos hoje algo que é bastante sensível para os Estados Unidos: minerais críticos e terras raras. Como já tenho dito, nós somos a segunda maior reserva desses minerais críticos no mundo. Isso mesmo sem termos toda a prospecção geológica no Brasil. Deduz-se que podemos ser muito mais representativos nessas reservas. Os Estados Unidos ainda não detêm toda a tecnologia na cadeia inteira dos minerais críticos. E a China já detém. Então, é uma boa parceria para desenvolvermos e temos junto com isso o quê? Uma grande riqueza de energias renováveis e hoje, efetivamente, sobra de energias renováveis. E essas energias renováveis são importantes para tudo, principalmente para a utilização de data centers, onde muitas das big techs americanas estão buscando opções de data center, onde tem energia disponível, barata e, mais ainda, energia firme. Como é que nós podemos transformar essa energia renovável em energia firme? Com o uso de superbaterias. O que é que superbaterias usam? Minerais críticos. Então, nós temos todo esse viés para ser apresentado, com quantas variáveis aí, com quantas cadeias produtivas que nós podemos interceder e aumentar ainda mais essa complementariedade. Nós temos também na parte do álcool, que sempre é uma briga etérica. Mas o álcool está fazendo parte da investigação 301. Será que não podemos ter, nesse momento, a oportunidade de resolver essa briga? E o que é que eu digo como resolver? Nós somos os únicos 2 países que têm escala grande de produção de etanol a preços competitivos e ficamos numa disputa que já dura algumas décadas. O que é principal que o etanol pode gerar? A produção de SAF. Presidente, mas nesse caso a gente não estaria entregando as joias da coroa, não estaria fazendo exatamente o que os Estados Unidos querem? Quer negociar etanol, minerais críticos, a questão das big techs. Isso me parece que é exatamente entregar o que os Estados Unidos querem. E o que nós queremos? Qual vai ser a contrapartida? É simplesmente não ter uma tarifa extorsiva em cima da gente ou tem ganhos para o Brasil também? Então, talvez eu não consiga ser claro. É óbvio que eu estou falando no sentido de complementariedade. É óbvio que tem. Nós não temos a tecnologia do SAF ainda desenvolvida. Nós podemos estar gerando, em vez de exportar etanol, nós vamos estar exportando SAF, nós vamos estar agregando valor, nós vamos estar criando uma cadeia produtiva aqui também, junto com a tecnologia americana, junto com os outros, nós vamos fazer isso com o chinês, ou vamos fazer com o outro.
Na parte de terras raras também, nós não temos a tecnologia. Se nós podemos agregar uma parte do valor aqui, senão nós vamos fazer com os chineses, vamos fazer com o alemão, vamos fazer com a França, vamos fazer com o Japão, vamos fazer com outro. O que nós temos aqui é o conceito de complementariedade que já existe na relação Brasil e Estados Unidos há anos. Não estamos dizendo que nós também não vamos fazer essa relação de complementariedade com o interesse de outros países, como o Sudeste Asiático. Agora, eles têm que vir investir também no Brasil, trazer investimento como todos fizeram. Toda aquela costa que tem, costa não, todo aquele limite geográfico que existe entre Estados Unidos e México, ali foi desenvolvida uma série de cadeias produtivas, mas para produzir no México, para exportar para os Estados Unidos. O que foi feito na China, no seu pleno desenvolvimento, ela atraiu o capital e atraiu a tecnologia para produzir no seu país, absorver a tecnologia e hoje exporta. Então, o que nós temos que ter a capacidade é de fazer parcerias que nós podemos atrair, agregar valores múltiplos aqui e lá fora, e nós criarmos o desenvolvimento da indústria nossa, melhorarmos a qualidade do salário, melhorarmos a qualidade do emprego e, consequentemente, melhorar a qualidade da sociedade, mas fazendo no conceito de complementariedade. O mundo inteiro está sendo revisitado, principalmente após a Covid, onde as cadeias globais de valores sofreram sérias interrogações, sérios problemas de continuidade, e que agora o mundo está olhando para isso de uma forma muito mais assertiva, e os Estados Unidos de uma forma muito mais impetuosa, porque o que a tarifa representa para o governo americano é a proteção das suas cadeias de valores internas nos Estados Unidos. Olhe que todos os acordos que estão sendo feitos, quer seja com o Reino Unido, quer seja com o Japão, qual é uma das premissas que estão lá? Quanto essa nação, quanto esse país vai investir dentro da economia americana. É o que todos querem. Agora, essa convergência é o entendimento, é a mesa de negociação, onde ela tem que ser técnica, tem que ser comercial. Óbvio que a geopolítica faz parte disso tudo, óbvio. Eu não falo da política partidária, mas a geopolítica faz parte disso tudo, porque o mundo está se reinventando.